Antes de começarmos, deixe nos comentários de qual cidade você está assistindo. E no final, não se esqueça de avaliar a história de 0 a 10. Um milionário encontrou uma mãe solteira pobre vivendo em sua casa de campo, e a reação dele chocou toda a região. Aproveite a história. Marcus Ellington havia dirigido por 6 horas seguidas quando finalmente avistou a cabana. 6 horas na estrada. 6 horas fugindo de Atlanta, de reuniões intermináveis, de parceiros que não paravam de ligar, de uma vida que começava a sufocá-lo como um terno 2 números menor. 6 horas sonhando com o absoluto silêncio das montanhas da Carolina do Norte, com o cheiro de pinho, com o ócio que ele merecia após 3 anos sem tirar um único dia de folga. A cabana da família Ellington estava lá, exatamente como ele lembrava: madeira escura, varanda ampla, cercada por árvores que pareciam guardar segredos antigos. Seu avô havia construído aquele lugar com as próprias mãos, e Marcus não voltava desde o funeral dele, 8 anos atrás. Mas agora ele precisava daquele refúgio mais do que nunca. Marcus estacionou seu carro importado na entrada de terra, respirou fundo e sorriu pela primeira vez em semanas. Silêncio, paz. Sem e-mails urgentes, sem chamadas de emergência, sem planilhas de resultados. Apenas ele e a natureza. Ele pegou sua mala de couro italiana, ajeitou o blazer amassado pela viagem e caminhou até a porta da frente com a chave já na mão. Girou a fechadura, empurrou a porta e entrou. E então seu cérebro parou. Havia uma mulher na cozinha, de avental floral, cabelo preso num coque bagunçado, mexendo uma panela no fogão como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. O cheiro de molho de tomate invadiu suas narinas. Marcus piscou. 1 vez, 2 vezes. A mulher continuava mexendo a panela, cantando baixinho uma música que ele não reconhecia. Foi então que algo atingiu sua canela. Ele olhou para baixo e viu um menino de cerca de 7 anos, armado com uma espada de plástico, encarando-o com a fúria de um pequeno guerreiro medieval. "Você é o dragão?" perguntou o menino completamente sério. Marcus abriu a boca. Nenhum som saiu. "Liam, quantas vezes eu te disse para não atacar estranhos?" A voz veio da cozinha, mas a mulher ainda não havia se virado. "Mas mamãe, ele parece um dragão. Olha a cara dele." Marcus finalmente encontrou sua voz, saindo 3 oitavas mais alta que o normal. "Com licença." A mulher se virou e o tempo pareceu congelar. Olhos castanhos, daqueles que parecem carregar todas as cores do outono, sardas no nariz, uma mancha de molho na bochecha e uma expressão que mudou do choque à fúria em meio segundo. "Quem é você?" perguntou, segurando a colher de pau como se fosse uma arma. "Quem sou eu?" repetiu Marcus, incrédulo. "Quem é você?" "Esta é a minha casa." "Sua casa? Minha casa?" Foi então que ele percebeu. O sofá de couro, que seu avô tanto amava, estava coberto por uma manta colorida de crochê. Na mesa de centro havia um dinossauro de plástico verde-limão, 3 bonecas sem cabeça e o que parecia ser os restos mortais de um sanduíche de geleia. Marcus encarou o dinossauro. O dinossauro parecia encará-lo de volta. "Por que há um tiranossauro no meu sofá?" "É um braquiossauro", corrigiu o menino, ainda segurando a espada. "Tiranossauros têm braços pequenos. Todo mundo sabe disso." "Eu não sabia disso", respondeu Marcus, sem entender por que estava discutindo paleontologia com uma criança invasora. "Mamãe! Mamãe! Liam!" Uma menina de uns 4 anos veio correndo pelo corredor, cabelos loiros esvoaçando, segurando um coelho de pelúcia pelo que restava de uma orelha. "Mamãe, o Sr. Cenoura fez xixi na cama de novo." "Emma, o Sr. Cenoura é de pelúcia. Bichos de pelúcia não fazem xixi." "Este faz." Marcos sentiu uma pulsação inútil em sua têmpora. Ele tinha planejado esta viagem por semanas, visualizado cada detalhe. Dormir até tarde, tomar café olhando as montanhas, talvez ler um livro, definitivamente não interagir com nenhum ser humano por pelo menos 10 dias. Em nenhum momento dessa visualização havia uma família inteira vivendo em sua cabana. "Escutem aqui", disse, tentando soar autoritário, mas a voz saiu mais como um guincho de desespero.
Não sei quem vocês são. Não sei como entraram aqui, mas vou chamar a polícia agora mesmo. Ele tirou o celular do bolso com um gesto dramático. A mulher largou a colher e caminhou até ele. Havia algo em seus olhos agora, algo que fez Marcos dar um passo involuntário para trás. Vá em frente e ligue, disse ela, firme como aço. Ligue para a polícia, para o xerife, para o governador se quiser. Mas antes, olhe bem para essas duas crianças. Marcos olhou. O menino abaixou a espada. A menina abraçava o coelho contra o peito. Ambos o encaravam com olhos enormes. Eu tenho para onde ir, continuou Clara, a voz tremendo quase imperceptivelmente. Dormirei no carro se precisar. Não seria a primeira vez? Mas eles não podem. Eles precisam de um teto, de uma cama, de um lugar seguro. E até 3 horas atrás, esse lugar era aqui. O silêncio que se seguiu era denso o suficiente para cortar. Marcos olhou para a mulher, para as crianças, para o dinossauro. Quero dizer, braquiossauro no sofá, panela borbulhando no fogão. O que aconteceu 3 horas atrás? Perguntou contra a própria vontade. Clara respirou fundo. Quando falou, a voz havia perdido toda a anterior bravura. Fomos despejados. O dono do apartamento vendeu o prédio e deu 5 dias para sairmos. A maioria tinha família, amigos, algum lugar para ir. Isso não faz sentido. Faz sim, interrompeu Liam. A professora disse que o cérebro envia sinais elétricos. Sinais elétricos perdem força com a distância. Você aprenderia isso se não fosse um dragão burro. Tenho diploma em engenharia de sistemas pelo MIT. Marcos não entendia por que estava se defendendo para uma criança de 7 anos. MIT é uma universidade, uma das melhores do mundo, melhor que a escola da Emma. A escola da Emma é um berçário. E daí? Ela aprendeu a amarrar o sapato semana passada. Você sabe amarrar sapato? Marcos olhou para seus próprios pés. Mocassins italianos, sem cadarços. O menino acompanhou o olhar e sorriu triunfante. É o que eu pensei. Clara, apesar de tudo, soltou um som que poderia ter sido uma risada contida. Quando Marcos olhou para ela, o rosto estava cuidadosamente neutro, mas havia um brilho nos olhos que antes não existia. Desculpe, disse ela. O Liam está numa fase de questionar a autoridade. Não é fase, corrigiu o menino. É estilo de vida. Marcos esfregou o rosto com as mãos. Isso não podia estar acontecendo. Ele tinha planejado silêncio, solidão, paz. Não uma mãe com olhos de outono, um garoto revolucionário e uma menina que achava que seu coelho de pelúcia tinha problemas de bexiga. Tudo bem, disse finalmente, as palavras saindo antes que pudesse conter. Uma noite. Clara ergueu as sobrancelhas. O quê? Uma noite? Você pode ficar uma noite. Amanhã a gente resolve isso. Olhou ao redor, procurando uma saída. Dormirei no quarto dos fundos. O quarto dos fundos é onde estamos. Então eu durmo no sofá. O sofá tem um braquiossauro. Então eu durmo no carro. Marcos explodiu. Durmo no telhado. Durmo pendurado numa árvore, não importa. Só preciso de 1 minuto de silêncio para processar que minha cabana foi invadida por uma família que inclui uma paleontóloga de 7 anos e uma menina que conversa com coelhos incontinentes. Outro silêncio. Então Emma puxou a barra da calça dele. Senhor, o quê? Ele perguntou exausto. Quer um biscoito? Mamãe fez biscoitos. Ajudam quando estamos nervosos. Marcos olhou para aqueles olhos azuis, para aquele rostinho sério, para o coelho desgastado pendurado na mãozinha dela, e algo dentro dele, algo que ele nem sabia que ainda existia, quebrou um pouco. Sim, disse, a voz rouca de repente. Acho que quero um biscoito. Emma sorriu, um sorriso que iluminou todo o rosto, e correu para a cozinha gritando: Mamãe, o dragão quer um biscoito. Clara olhou para Marcos com uma expressão que ele não conseguiu decifrar. Obrigada, disse suavemente, por hoje à noite. Marcos apenas assentiu, sem confiar na própria voz. Viera para as montanhas em busca de paz.
Mas ao ver Emma voltar correndo com um biscoito em forma de estrela, Liam atacando inimigos imaginários com a espada de plástico, Clara correndo para salvar o molho de tomate que começava a queimar, Marcos sentiu a desconfortável percepção de que sua vida, cuidadosamente planejada e rigidamente controlada, acabara de fazer um desvio para o qual não havia GPS. E o mais estranho, uma pequena parte dele, que jamais admitiria em voz alta, não estava totalmente infeliz com isso. O biscoito em forma de estrela tinha gosto de manteiga, canela e arrependimento. Marcos mastigou devagar. Sentado numa cadeira que não reconhecia, numa cozinha que cheirava a comida caseira pela primeira vez em quase uma década. Do outro lado da mesa, Clara Dawson o observava, braços cruzados, expressão clara. Estou esperando você perceber a dimensão da bagunça em que se meteu. Ele engoliu o biscoito. Precisamos estabelecer algumas regras, começou Clara antes que ele abrisse a boca. Marcos engasgou. Regras? Você está estabelecendo regras na minha casa? Exatamente. Ela puxou uma cadeira e sentou-se como se fosse conduzir uma reunião de diretoria. Primeira regra: crianças vão para a cama às 20 horas, sem exceções. Se fizer barulho depois disso, vai me responder. Eu vou responder a você. Vai. Na minha própria casa. Fico feliz que estejamos nos entendendo. Marcos abriu a boca para protestar. Mas Clara continuou. Segunda regra. O banheiro do corredor pertence às crianças das 7 às 8 horas da manhã. Você pode usar o banheiro do quarto principal. O quarto principal é meu. Que conveniente. Então, ele sentiu aquela veia na têmpora pulsar novamente. Terceira regra. Clara continuou, implacável. Eu cozinho, você lava a louça. Por que eu lavaria a louça? Porque você vai comer a comida. Eu não pedi para você cozinhar. Você também não pediu um biscoito, mas comeu 3. Marcos olhou para a própria mão. De fato, havia migalhas. Quando foi que pegou o segundo e terceiro biscoito? Eles são bons biscoitos, murmurou ele na defensiva. Eu sei, quarta regra. Ainda tem mais. Sr. Ellington, eu só estou começando. Clara puxou um pequeno caderninho do bolso do avental. Um caderninho. Ela tinha um caderninho de regras. Marcos sentiu uma mistura de horror e algo que poderia ser uma relutante admiração. Quarta regra. Liam está numa fase de questionamentos. Ele vai perguntar coisas, muitas coisas, sobre tudo. Você não é obrigado a responder. Mas se responder errado, ele vai corrigir você na frente de todos. Como assim? Responder errado. Ontem, ele perguntou ao carteiro qual era a velocidade terminal de uma andorinha africana. O carteiro disse que não sabia. Liam passou 15 minutos explicando a diferença entre andorinhas africanas e europeias. Isso é de um filme. Eu sei. Ele também sabe. O carteiro não sabia. Foi constrangedor para todos. Marcos esfregou as têmporas. E a Emma? O rosto de Clara suavizou um pouco. Emma é mais simples. Ela só precisa que você finja que o Sr. Cenoura é real. O coelho de pelúcia. Ele tem sentimentos. Aparentemente sentimentos e problemas de bexiga. Ninguém é perfeito. Antes que Marcos pudesse processar qualquer uma dessas informações, Liam surgiu na porta da cozinha segurando um livro grosso que parecia pesar mais do que ele próprio. Senhor Dragão, qual a sua opinião sobre buracos negros? Marcos piscou. Minha opinião? Sim, estou escrevendo um relatório. Preciso de perspectivas diversas. Você tem 7 anos. E você? Quantos tem? Você deveria saber mais sobre buracos negros do que eu, mas claramente não sabe, então estou dando a chance de se redimir. Marcos olhou para Clara pedindo ajuda. Ela apenas deu de ombros. Eu avisei. Buracos negros são... Marcos começou a tentar lembrar de algo das aulas de física. Buracos que são negros no espaço. Liam o encarou com o desprezo reservado a seres inferiores. Isso foi decepcionante em níveis que eu nem consigo expressar. Ele escreveu algo no livro. Vou registrar sua resposta como insuficiente. Você vai registrar para referência futura. Boa noite, Sr. Dragão. E saiu carregando o livro como se fosse um escudo. Marcos ficou em silêncio por um momento. Ele sempre foi assim? Desde que aprendeu a falar, suas primeiras palavras foram: por quê? E tecnicamente,
Clara guardou o caderninho de volta no bolso. Olha, eu sei que isso não era o que você planejou. Também não era o que eu planejei. A dureza na voz dela vacilou por um segundo. Eu tinha um emprego, um apartamento. Não era nada demais, mas era nosso. Ela desviou o olhar. As coisas simplesmente desmoronaram de uma vez. E quando você está caindo, não tem tempo para escolher onde vai aterrissar. Marcos reconheceu aquele tom. Ele o ouvira em sua própria voz em longas noites no escritório, quando o sucesso parecia uma prisão dourada. Por que essa cabana? Ele perguntou, agora mais suave. De todos os lugares. Clara deu um sorriso triste. O vizinho disse que o dono tinha morrido anos atrás, que a família havia esquecido que o lugar existia. Parecia o tipo de lugar onde pessoas esquecidas poderiam se esconder por um tempo. Algo apertou no peito de Marcos. Pessoas esquecidas. É assim que ela se via? Clara, você não precisa... Ela se levantou, começando a recolher os pratos. Você não precisa sentir pena. Só precisa nos dar esta noite. Amanhã vou arranjar outra coisa. Com 2 crianças, sem dinheiro, no meio das montanhas. Vou me virar. Sempre me viro. A forma como ela disse, como se virar fosse a única opção que conhecesse, fez Marcos querer dizer algo. Qualquer coisa. Mas Emma apareceu na porta antes que ele encontrasse as palavras. Mamãe, o Sr. Cenoura quer saber se o dragão vai ler uma história pra gente. Emma. O Sr. Ellington não vai. Eu vou ler. Marcos ouviu sua própria voz dizer. Clara e Emma olharam para ele com expressões idênticas de choque. Ele também ficou chocado. O que havia de errado com a minha boca hoje? É só uma história. Ele se justificou, não convencendo ninguém, especialmente a si mesmo. Uma só, curtinha. Emma abriu um sorriso capaz de iluminar toda Asheville. O Sr. Cenoura diz, obrigada. E antes que Marcos pudesse reconsiderar todas as suas escolhas de vida, uma pequena mão agarrou seus dedos e o puxou em direção ao corredor. Ele olhou para Clara. Ela estava na cozinha, pratos nas mãos, com uma expressão que ele não conseguia decifrar. Mas havia algo ali. Algo que parecia gratidão misturada com cautela. Sr. Ellington, ela chamou quando ele estava quase no corredor. Marcos, ele corrigiu sem saber por quê. Apenas Marcos. Clara assentiu lentamente. Marcos, obrigada por não chamar a polícia. Ele deveria ter chamado. Cada fibra do seu treinamento em gerenciamento de crises dizia que ele deveria ter chamado. Mas enquanto Emma tagarelava sobre a história favorita do Sr. Cenoura e Liam gritava do quarto que tecnicamente dragões não podem ler, Marcos percebeu que, pela primeira vez em meses, não estava pensando em planilhas, reuniões ou relatórios de lucro. Ele estava pensando em como uma criança de 4 anos segurava sua mão como se ele fosse a pessoa mais confiável do mundo. Era aterrorizante e, de algum modo, também a melhor sensação que ele experimentara em anos. A história durou 43 minutos, envolveu 7 pedidos de leia essa parte de novo e uma discussão filosófica com Liam sobre se dragões eram termicamente viáveis. Quando as crianças finalmente adormeceram, Marcos saiu cambaleando do quarto. Clara estava esperando no corredor. Sobreviveu, disse ela quase sorrindo. Mal. Eles ficaram ali, no corredor escuro, a uma distância que parecia ao mesmo tempo longe demais e perigosa demais. Uma noite, Clara repetiu, mais para si mesma do que para ele. Uma noite, confirmou Marcos, mas, ao caminhar até o sofá onde dormiria ao lado do braquiossauro de plástico, Marcos sentiu um incômodo. Uma noite nunca seria suficiente. E talvez, só talvez, ele nem quisesse que fosse. O que ele não sabia era que na manhã seguinte, um carro do xerife estacionaria em frente à cabana e o deputado Hank Wheeler estava prestes a transformar tudo em um caos ainda maior. O carro do xerife parou às 7h12 da manhã, levantando poeira suficiente para cobrir 3 estados. Marcos estava no meio de uma batalha épica com a velha cafeteira de seu avô quando ouviu o motor. Pela janela, viu um homem corpulento saindo do carro com a energia de alguém que acabara de ganhar na loteria e precisava contar a todos.
O homem vestia um uniforme que parecia 2 números menor e ostentava um bigode que parecia ter sido desenhado por uma criança de 5 anos. "Bom dia, morador da cabana!" gritou ele, já subindo os degraus da varanda. "Deputado Hank Wheeler, Departamento do Xerife de Buncombe County, aqui para investigar atividade suspeita." Marcos abriu a porta antes que o homem a derrubasse. Atividade suspeita. Luzes acesas à noite, fumaça saindo da chaminé, movimento de pessoas. Hank contava nos dedos como se listasse provas de um crime internacional. Esta cabana está vazia há 8 anos. 8! E de repente há vida aqui. Isso é suspeito, meu amigo. Muito suspeito. "Eu sou o proprietário." Hank piscou. "O proprietário?" "Marcus Ellington, neto de Harold Ellington. A cabana pertence à minha família." O rosto de Hank se iluminou. "Neto de Harold. Eu conhecia seu avô, grande homem. Jogávamos pôquer toda quinta-feira. Ele trapaceava, mas deixávamos porque trazia torta de maçã." Marcos não sabia o que fazer com essa informação. "Bem, como você pode ver, não há nada suspeito aqui. Apenas eu de férias na minha própria casa." "Só você?" Foi quando Clara apareceu na porta da cozinha, de avental, com uma espátula na mão e uma mancha de massa de panqueca no queixo. "Marcos, as panquecas estão prontas. As crianças já estão à mesa." E ela parou ao ver o visitante. "Oh!" Hank olhou para Clara, para Marcos, para a espátula. Seu bigode tremeu. "Só você, hein?" "Não é bem como parece," começou Marcos. "Panquecas?" exclamou Hank, ignorando-o completamente. "Nada diz família feliz como panquecas numa manhã de sábado. E crianças? Você tem filhos?" "Não são meus filhos." "Claro que não. Piscadinha." "Não estou piscando, mas..." Hank piscou 2 vezes para desespero de Marcos. Era perturbador. Leon apareceu atrás de Clara, ainda de pijama de dinossauro. "Mãe, o dragão vai comer com a gente ou não?" Hank inclinou-se para a frente. "Dragão, é uma longa história," disseram Marcos e Clara ao mesmo tempo. O bigode de Hank começou a vibrar em níveis preocupantes. "Vocês falam ao mesmo tempo?" "Isso é coisa de casal. Minha esposa e eu fazemos isso o tempo todo." Ele tirou um bloco de notas do bolso. "Preciso anotar para o relatório." "Que relatório?" "Relatório de bem-estar comunitário. Parte do meu dever cívico é manter a cidade informada sobre novos moradores." Clara deu um passo à frente. "Deputado Wheeler, preciso explicar isso." "Hank, por favor," disse Marcos. "Deputado Wheeler é formal demais para a família." "Não somos família," Clara interrompeu. "Ainda não," Marcos complementou. Hank apontou a caneta para ele. "Mas estou sentindo algo aqui. Uma energia. Minha esposa diz que eu tenho um dom para detectar romance. Ela chama de radar do cupido." "Sua esposa está errada. Ela também diz isso." Hank guardou o bloco de notas. "Bem, não vou atrapalhar o café da manhã da família. Só mais uma perguntinha. Quando é a festa de revelação de gênero?" O silêncio que se seguiu poderia ter congelado o sol. "O quê?" Clara perguntou, a voz subindo 3 oitavas. "Festa de revelação de gênero, para descobrir se é menino ou menina." Hank olhou para a barriga dela, que estava completamente lisa. "Ou é cedo demais? Desculpe, às vezes me adiantei." "Não estou grávida." Ah, pausa. "Então por que ele está aqui?" "Porque é a casa dele." "Ah, claro." Discrição total. Meus lábios estão selados. Ele voltou para o carro, parou no meio do caminho e se virou só para confirmar. Panquecas, crianças, cabana romântica nas montanhas, vocês dois sozinhos. E não é nada. "Nada?" Marcos praticamente gritou. "Perfeito. Vou anotar como negação. Tenho uma categoria especial para isso." Ele entrou no carro. "Bem-vindos a Asheville. Qualquer coisa, chamem a delegacia. Todo mundo vai saber de vocês de qualquer forma, então podem perguntar a qualquer pessoa na rua." O carro partiu, levantando uma nuvem de poeira e deixando 2 pessoas chocadas na varanda. Marcos e Clara permaneceram em silêncio por um longo instante. "Isso acabou de acontecer?" Ele perguntou.
Acho que sim. Quanto tempo até que toda a cidade saiba? Clara olhou para o relógio na parede, considerando a velocidade do carro dele. 4 minutos, talvez 3, se ele usar o rádio do carro. Marcos gemeu e esfregou o rosto. Vim aqui por paz, privacidade, anonimato, e você encontrou panquecas e fofoca. Clara deu um pequeno sorriso. Bem-vindo ao interior. Havia algo naquele sorriso que fez Marcos parar de reclamar. Ela ria dele, mas não de forma cruel. Era o tipo de... Você acha isso engraçado? Ele acusou um pouco. Sua reputação acabou. O sorriso de Clara vacilou. Minha reputação já não era grande coisa, disse ela. Mãe solteira, sem emprego fixo, vivendo onde não deveria. As pessoas falam de qualquer jeito. Ela deu de ombros, mas havia peso naquele gesto. Pelo menos agora terão algo interessante para comentar. Marcos a observou. Por trás da bravata, das piadas e da postura defensiva, havia camadas de dor que ela escondia. Muito bem, Clara. As panquecas vão esfriar, ela interrompeu, virando-se para dentro da casa. E o Liam fica insuportável quando come panquecas frias. Mais insuportável que o normal, quero dizer. Ela desapareceu na cozinha. Marcos ficou na varanda olhando para a estrada onde o carro havia desaparecido. Em algum lugar lá embaixo, uma cidade inteira estava descobrindo que ele existia, que Clara existia, que eles estavam juntos, juntos. A palavra ecoou estranhamente em sua cabeça. Ele passara a vida construindo muros. Muros entre ele e os colegas, ele e parceiros, ele e qualquer um que chegasse perto demais. Era mais seguro assim, mais eficiente. Mas ali, naquela cidade pequena onde ninguém ligava para a eficiência, onde um delegado poderia destruir sua privacidade em 3 minutos e uma mãe solteira podia invadir sua casa e seu café da manhã, os muros pareciam inúteis. Senhor Dragão, a voz de Emma veio de dentro. Sua panqueca tem um rosto pelado. Venha ver. Marcos respirou fundo. Uma noite ele havia dito. Uma noite e acabou. Mas ao entrar na cozinha e ver Emma apontando orgulhosa para uma panqueca que mais parecia um acidente de trânsito do que um urso, enquanto Liam explicava que, tecnicamente, ursos são onívoros e provavelmente comeriam panquecas se pudessem, e Clara derramava café com aquele meio sorriso que ele começava a reconhecer, Marcos percebeu que uma noite já havia se transformado numa manhã e ele não tinha ideia de como voltar atrás. O que ele também não sabia era que, naquele exato momento, Hank Wheeler estava no rádio do carro e a primeira ligação que fez não foi para a estação. Foi para Mildred Patterson, dona do Central Diner, conhecida como o Centro Não Oficial de Notícias de Asheville. E Mildred já estava fazendo uma lista de perguntas para a próxima vez que visse o misterioso casal das montanhas. O café da manhã de panquecas mal tinha acabado quando o telefone fixo da cabana tocou pela primeira vez em 8 anos. Marcos encarou o aparelho empoeirado na parede como se fosse uma arma. Tocou de novo e de novo. Clara ergueu a sobrancelha, divertida, enquanto secava a louça. Você não vai atender? Nem sabia que essa linha ainda funcionava. Claramente, Asheville sabia. Ele atendeu na 5ª chamada. Alô, Sr. Ellington? Uma voz feminina estridente quase estourou seus tímpanos. Aqui é Mildred Patterson, do Central Diner. Hank me contou tudo. Tudo. Só queria dizer que estamos tão felizes que você encontrou amor nas montanhas. Quando vem para a cidade? Preciso conhecer essa moça e as crianças. Hank disse que são adoráveis. Marcos afastou o telefone do ouvido. Senhora Patterson, não sou Mildred. Querido, me chame de Mildred. Afinal, agora somos praticamente família. Toda a cidade está comentando. O neto solteiro do Harold finalmente encontrou alguém. Seu avô ficaria tão orgulhoso. Nós não estamos juntos. É isso que todos dizem no começo. Ela riu. Enfim, só liguei para avisar que a torta de maçã estará pronta às 15 horas. Traga as crianças. A linha caiu. Marcos ficou olhando para o telefone como se ele o tivesse mordido. Deixe-me adivinhar, disse Clara, incapaz de esconder o sorriso. O boato se espalhou mais do que esperávamos. Uma mulher que eu nunca vi na vida acabou de me convidar para comer torta e me chamou de querido. Bem-vindo à vida de cidade pequena. Amanhã ela vai saber seu tipo sanguíneo.
O telefone tocou novamente. Marcos gemeu. Houve 7 ligações naquela manhã. 7. O dono da oficina queria saber se precisariam de um carro maior para a família. O bibliotecário perguntou se as crianças já tinham cartão da biblioteca. E um homem chamado Earl se ofereceu para ser eficiente em casamentos. Caso precisassem, sem pressa, mas sem enrolação. No final da 7ª ligação, Marcos desligou o telefone da parede. Pronto, disse, jogando-se no sofá ao lado do braquiossauro. Paz. Você sabe que agora vão começar a aparecer pessoalmente, certo? Clara comentou. Marcos a encarou, horrorizado. Eles fariam isso. Ele realmente não conhecia cidades pequenas. Precisava de ar, espaço, qualquer coisa que não envolvesse telefones tocando ou vizinhos curiosos. Vou dar uma volta, anunciou levantando-se. Fugindo? Clara perguntou. Reposicionando estrategicamente, respondeu ele. Clara revirou os olhos, mas havia algo caloroso naquele gesto. Marcos saiu pela porta dos fundos e respirou o ar fresco da montanha. Silêncio. Finalmente. Foi quando viu o carro dela. O velho sedã de Clara estava estacionado sob uma árvore, com o capô ligeiramente aberto. Ele lembrou-se de ela ter comentado com Liam no dia anterior, achando que Marcos não estava ouvindo, que o motor estava fazendo um barulho preocupante. Ele só iria dar uma olhadinha rápida. 5 minutos. 40 minutos depois, suas mãos estavam cobertas de graxa. Ele tinha trocado uma corre-gasta, ajustado as velas e descoberto que o filtro de óleo era praticamente um artefato arqueológico. "O que você está fazendo?" perguntou Clara. Marcos bateu a cabeça no chassi, riso que convidava você a rir junto, e ele se levantou e viu Clara ali, de braços cruzados. Eu estava verificando. Verificando o quê? O capô estava aberto. Pareceu irresponsável ignorar. O capô estava aberto porque eu abri ontem para olhar e esqueci de fechar. Ah, certo. Bem, agora está consertado. Clara ficou em silêncio, estudando-o com aqueles olhos que viam demais. Por quê? Por quê? O quê? Por que você está fazendo isso? Você poderia ter chamado um mecânico, poderia ter ignorado, mas está aqui, coberto de graxa, consertando o carro de um estranho que invadiu sua casa. Marcos se levantou, limpando as mãos na calça e apenas espalhando mais a sujeira. Você tem 2 filhos, disse ele, as palavras saindo antes que pudesse filtrá-las. E um carro que mal funciona no meio das montanhas. Se algo acontecesse... Ele parou, sem saber como terminar a frase. Você é estranho, Marcos Ellington. Obrigada. Não era um elogio. Também não parecia um insulto. Ainda estou decidindo. Antes que ele pudesse responder, algo colidiu com suas pernas. Emma o abraçava com toda a força de seus 4 anos, o rosto pressionado contra suas calças cobertas de graxa. Sr. Marcos, você consertou o carro da mamãe. Como você... Eu estava sendo discreto. Liam viu da janela. Ele disse: Você parecia um mecânico de dragão. Marcos tentou se soltar. Seus pés não cooperaram. Ele deu um passo para trás, tropeçou em uma raiz, se apoiou no para-choque e, de algum jeito, ficou ainda mais preso no abraço. Emma, eu estou sujo. Suas roupas vão ficar... Não me importo. Mamãe disse que o carro quase parou de funcionar. Você salvou ele. Eu não salvei, eu só... Você é um herói. Marcos olhou para Clara, desesperado. Ela mordia o lábio, tentando não rir. Ajuda? Ele fez com a boca. Você se meteu nessa. Ela respondeu sem som. Liam apareceu na varanda segurando uma folha de papel. Senhor Marcos, eu fiz algo para você. Se for um teste sobre buracos negros, ainda não estudei. Não é um teste. Liam desceu os degraus e estendeu o papel. É um desenho. Marcos finalmente se libertou de Emma, pegou a folha e seu coração parou. 4 bonequinhos em frente a uma casa. Uma mulher de cabelo castanho, um garoto com uma espada, uma menina segurando um coelho e um homem muito alto de terno com uma expressão que Liam tentou fazer séria, mas parecia constipado. Abaixo, com letras tortas, Nossa Família. Marcos olhou tanto tempo que Liam ficou nervoso. Você não gosta? Eu gosto.
Você parece estranho. É meu rosto normal. Seu rosto normal é estranho. Marcos não conseguia desviar os olhos das palavras. Nossa família. Duas palavras que não tinham o direito de afetá-lo assim. Ele pensou na própria infância. Mansões vazias, pais viajando, natais com funcionários pagos para serem gentis. Ninguém jamais o desenhara em uma família. Ninguém jamais pensara em incluí-lo em uma. Marcos. A voz de Clara era suave. Você está bem? Ele encontrou seus olhos, preocupada, vendo através dele. Estou. Só preciso guardar isso em algum lugar seguro. Ele dobrou o papel com cuidado reverente e colocou no bolso da camisa. Liam sorriu. Eu sabia que você ia gostar. Dragões gostam de tesouros. Marcos engoliu o nó na garganta. Sim, acho que gostam. Naquela tarde, enquanto Clara preparava o almoço e as crianças brincavam no quintal, ela apareceu na varanda onde Marcos estava sentado, ainda segurando o desenho. Ela não disse nada. Apenas se sentou ao lado dele e estendeu uma xícara de café. Ele tomou um gole e parou. Perfeito. Forte, sem açúcar, levemente amargo. Como você... Você reclama de tudo, disse ela simplesmente. Mas não reclamou do café de ontem. Então prestei atenção. Ninguém jamais prestara atenção nele daquela forma. Ao Marcos que gostava de café amargo. Ao Marcos que consertava carros. Ao Marcos que guardava desenhos de crianças como tesouros. Ele abriu a boca para agradecer. Foi então que ouviram o motor. Um carro de luxo subia pela estrada de terra, levantando poeira, completamente fora de lugar naquele cenário rural. Marcos reconheceu o veículo antes mesmo de ver a placa e seu estômago revirou. Quem é? Clara perguntou, percebendo a mudança em seu rosto. Marcos se levantou devagar, o desenho ainda no bolso, o café esquecido. Meu passado, ele disse, vindo buscar. O carro parou, a porta se abriu, e Sloane Whitford desceu, impecável como sempre, com um sorriso que não chegava aos olhos. Sloane Whitford usava salto alto numa estrada de terra e, de algum jeito, fazia parecer que era a estrada que estava errada. Ela caminhou até a varanda com a graça de uma modelo de passarela, cada passo calculado, seu blazer branco imaculado contrastando com a poeira ao redor. Seus olhos percorreram a cabana, Clara, as crianças brincando no quintal, e voltaram para Marcos com uma expressão que misturava desapontamento e diversão cruel. Marcos, querido, sua voz era mel envenenado. Quando disseram que você havia fugido para as montanhas, imaginei um resort de luxo, não isto. Marcos desceu os degraus da varanda, posicionando-se instintivamente entre Sloane e Clara. Sloane, o que você está fazendo aqui? Salvando você de si mesma, aparentemente. Ela ergueu uma pasta de couro. Trouxe os contratos da fusão. Precisam da sua assinatura até sexta-feira. Eu disse que precisava de tempo. Você disse isso há 2 semanas. A diretoria está ficando impaciente. Seus olhos deslizaram para Clara novamente. E agora eu entendo o motivo do atraso. Clara levantou-se da cadeira, ajeitando o avental manchado de flores. Ela estava fazendo biscoitos antes da interrupção. Oi, Clara Dawson. Estendeu a mão. Sloane olhou para a mão estendida como se fosse um inseto particularmente desagradável. Depois de uma pausa constrangedora, apertou-a com as pontas dos dedos. Sloane Whitford, parceira do Marcos, ex-noiva também, mas isso foi há muito tempo. O sorriso dela era afiado como uma navalha. E você é a invasora da cabana, aparentemente. Marcos engasgou. Sloane piscou, claramente sem esperar aquela resposta. Como é? História longa. Clara sorriu docemente. Envolve uma desocupação, um vice-xerife fofoqueiro e um dinossauro de plástico. Quer um biscoito? Acabei de fazer. Não como carboidratos depois das 23 horas. Que pena para você. São realmente bons. Marcos observava a troca com uma mistura de horror e fascínio. Era como assistir 2 gatos se estudando antes de uma briga. Sloane recuperou a compostura rapidamente. Pois bem, Clara. É um prazer conhecer a governanta do Marcos. Ele sempre precisou de alguém para cuidar das coisas práticas. Nunca foi muito bom com o dia a dia. Ah, eu não sou governanta, Clara respondeu. Sloane ergueu uma sobrancelha perfeitamente desenhada.
Então, o que exatamente você é? Clara pareceu refletir. Tecnicamente, uma ocupante temporária que faz café excelente e tem 2 filhos que acham que Marcos é um dragão. Não no sentido negativo, mas como a criatura mítica poderosa. É um elogio. Marcos quis desaparecer ou rir. Talvez os dois. Que encantador. Sloane pronunciou como se a palavra fosse sinônimo de patético. Marcos, podemos falar em particular? Assuntos de negócios. O que você tem para dizer pode ser dito aqui. Tem certeza? Sloane lançou outro olhar para Clara. Não quero entediar sua amiga com detalhes corporativos. Pode falar. Adoro detalhes corporativos. Clara sentou-se de novo. São meu segundo assunto favorito. Logo depois de dinossauros e antes de coelhos com problemas de bexiga. Marcos teve que simular um tosse para esconder o riso. Sloane, pela primeira vez desde que chegou, parecia genuinamente abalada. Ela abriu a pasta e retirou um documento grosso. Marcos, a fusão com a TechVance está em risco. Você desapareceu sem avisar. Não responde e-mails, não atende ligações. Os investidores estão nervosos. Eles sempre estão nervosos. Esse é o estado natural dos investidores. Isso é diferente. Eles estão questionando sua capacidade de liderança. Alguns sugerem que talvez você precise de uma pausa mais definitiva. O ar ficou pesado. Está me ameaçando, Sloane? Estou informando como sua parceira e como alguém que se importa. Aproximou-se, baixando a voz, mas não o suficiente para Clara não ouvir. Olhe ao redor, Marcos. Isso não é você. Cabana velha, crianças correndo, mulheres fazendo biscoitos. Você construiu um império. Vai jogar tudo fora por causa de uma crise de meia-idade precoce? Tenho 34 anos e você age como se tivesse 60 e estivesse aposentado. Sloane colocou o contrato na mesa da varanda. Assine isso. Volte para Atlanta. Retome sua vida antes que perca tudo que construiu. Marcos olhou para o contrato. Páginas e mais páginas de cláusulas, obrigações, compromissos, toda a sua vida resumida em papel timbrado. Posso fazer uma pergunta? A voz de Clara cortou o silêncio. Sloane virou-se para ela com impaciência mal disfarçada. Claro, querida. O que é? Quanto tempo você dirigiu para chegar aqui? 6 horas. Por quê? E em nenhum momento dessas 6 horas você pensou em ligar ou enviar uma mensagem? Talvez um pombo-correio. Sloane estreitou os olhos. Marcos não respondeu. Então você decidiu aparecer sem avisar em propriedade privada para pressionar alguém que claramente queria distância. Clara inclinou a cabeça. Estratégia de negócios interessante, muito intensa. Não preciso de lição de etiqueta de alguém que invade casas alheias. Pelo menos admito que entrei. Você finge que é uma visita social. Marcos assistia Clara enfrentar Sloane com uma calma inabalável, respondendo às provocações com ironia precisa, e sentiu algo mudar em seu peito. Sloane representava tudo o que ele conhecia: sucesso, poder, ambição. Eles tinham ficado noivos porque fazia sentido no papel. 2 executivos de alto nível construindo um império juntos. Mas Clara era caos. Biscoitos, crianças, regras absurdas, café perfeito. Nada nela fazia sentido no papel. E ainda assim... Marcos, preciso de uma resposta. A voz de Sloane agora era mais dura. Ele olhou para o contrato, para Sloane e para Clara, que desviou o olhar, contemplando as montanhas com uma expressão indecifrável. Preciso de mais tempo. Quanto tempo? Não sei. Isso não é uma resposta. É a única que tenho agora. Sloane respirou fundo, controlando a frustração visivelmente. Você tem até sexta-feira. Depois disso, o conselho tomará decisões sem você. Ela guardou a pasta. Espero que saiba o que está fazendo, Marcos, porque daqui parece que você está jogando sua vida fora por outro olhar para Clara. Por nada. Ela voltou para o carro sem se despedir. O motor ronronou, a poeira subiu, e então ela se foi. O silêncio que restou era denso o suficiente para cortar. Ela parece simpática, Clara disse finalmente. Complicada. Você era a noiva dela?
Não era uma pergunta. 3 anos atrás não deu certo. Claramente ela não recebeu o memorando. Marcos se virou para Clara. Ela ainda olhava para as montanhas, mas havia algo em seu rosto. Algo fechado, distante. Clara, você deveria assinar o contrato. O quê? Finalmente olhou para ele. Essa é sua vida, Marcos. Sua empresa, seus investidores, seu futuro. Ela deu de ombros, mas o gesto era pesado. Somos apenas uma pausa, um acidente no caminho. Você não pode jogar tudo fora por causa de biscoitos e desenhos das crianças. E se eu quiser? As palavras saíram antes que ele pudesse contê-las. Clara o olhou por um longo instante. Havia algo em seus olhos. Esperança, talvez, ou medo, ou os dois misturados. Você não quer, disse ela suavemente. Está apenas confuso, cansado. Quando a poeira assentar, vai perceber que eu estava certa. Ela entrou na cabana antes que ele pudesse responder. Marcos ficou sozinho na varanda, olhando para o contrato que Sloane havia deixado. Sua vida antiga de um lado, algo novo e aterrorizante do outro, e ele no meio, sem saber para onde ir. O que ele não percebeu foi Clara do outro lado da janela, limpando uma lágrima silenciosa antes que as crianças notassem. O contrato ainda estava sobre a mesa da varanda 3 dias depois, acumulando orvalho e culpa. Marcos acordou naquela manhã com um peso no peito que não conseguia explicar. Desde a visita de Sloane, Clara voltara a tratá-lo com uma educação distante. Ainda fazia café perfeito, ainda cuidava da casa, mas os sorrisos eram raros e as conversas curtas. Ele odiaria isso. Você precisa sair desta cabana, disse Clara no café da manhã, sem olhar para ele. Está criando raízes no sofá. Estou bem. Você assistiu ao mesmo documentário sobre pinguins 3 vezes ontem. Foi informativo. Foi triste. Os pinguins estavam tristes. Você estava mais triste que os pinguins. Liam olhou do cereal. Pinguins não ficam tristes. São biologicamente adaptados a ambientes extremos. A aparência melancólica é antropomorfização humana. Marcos e Clara o encararam. Onde você aprendeu a palavra antropomorfização? Perguntou Marcos. Em um documentário sobre pinguins. Clara se levantou abruptamente. Levante-se. Vamos dar uma caminhada. Que caminhada? Nas montanhas, com suas pernas uma na frente da outra. Ela já pegava uma mochila. As crianças vêm conosco. Você precisa de ar e vitamina D antes de se tornar um pinguim triste de verdade. Eu não quero. Não perguntei se você quer. É uma das minhas regras. Lembra das regras? Marcos se lembrou, infelizmente. 1 hora depois, estavam em uma trilha que Marcos não sabia que existia, cercados por árvores tão altas que pareciam sustentar o céu. Emma caminhava à frente, conversando animadamente com o Sr. Cenoura sobre as diferentes formas das nuvens. Liam havia levado um caderno e parava a cada 3 metros para catalogar insetos. Você conhece bem essas trilhas, observou Marcos andando ao lado de Clara. Passei muitos verões aqui quando criança. Minha avó morava em Asheville. Ela percorria o caminho com a naturalidade de quem conhecia cada pedra. Este lugar era meu refúgio. Quando a vida ficava difícil, eu subia a montanha e fingia que o resto do mundo não existia. Funcionava? Às vezes. Ela o olhou de lado. E você? Qual era seu refúgio? Marcos pensou por um momento. Trabalho? Trabalho não é refúgio. É fuga. Qual a diferença? Refúgio. Você volta renovado. Fuga? Você volta mais cansado do que quando saiu. Ele não teve resposta. Caminharam em silêncio por alguns minutos. O único som era o canto dos pássaros, passos sobre folhas secas e Emma explicando para o coelho de pelúcia que aquela nuvem parecia um elefante comendo sorvete. Posso te perguntar uma coisa? Disse Clara finalmente. Depende. Por que você veio aqui? Sério? Não a versão oficial. A versão oficial é que eu precisava de férias. E a versão real? Ele ficou em silêncio por tanto tempo que Clara achou que não responderia. Tive um ataque de pânico, disse finalmente, as palavras saindo como se tivessem peso físico no meio de uma reunião. 30 executivos me olhando enquanto eu não conseguia respirar, não conseguia falar,
Não conseguia fazer nada além de sentir que estava sufocando. Clara parou de caminhar. Marcos, eu construí aquela empresa do zero. 10 anos da minha vida. E de repente eu estava no topo de tudo que sempre quis, cercada de tudo que sempre trabalhei para ter. Ele engoliu em seco. E eu não senti nada. Nenhuma alegria, nenhuma satisfação, apenas cansaço. Um cansaço tão profundo que parecia estar nos ossos. Pararam em uma pequena clareira onde a luz do sol filtrava pelas árvores em feixes dourados. Então você fugiu, disse Clara sem julgamento. Eu precisava descobrir se ainda havia algo além do trabalho, alguma parte de mim que não fosse definida por contratos, fusões e relatórios trimestrais. E encontrou? Marcos olhou para os olhos castanhos dela que pareciam ver através de todas as suas defesas. Estou começando a descobrir. O ar entre eles mudou. Ficou mais denso, carregado. Clara desviou o olhar primeiro. Devemos continuar. As crianças vão... O pé dela encontrou uma trilha escondida. Marcos a segurou por instinto. Uma mão no braço, outra na cintura. Ela se agarrou aos ombros dele para não cair. De repente, estavam muito próximos. Demais. Ele podia ver cada sardinha no nariz dela. Sentia a respiração acelerada. Viu o momento exato em que os olhos dela caíram nos seus lábios. Clara, sussurrou ele. Marcos, respondeu ela, com a voz carregada de emoção. Ele se inclinou. Ela não recuou. O mundo inteiro encolheu, até que restasse apenas aquele pequeno espaço entre eles. Aquele centímetro de possibilidade, aquele instante suspenso no tempo que prometia mudar tudo. Sr. Marcos versus mamãe. Olha o que eu encontrei. Marcos e Clara se separaram tão rápido que ele quase tropeçou na mesma trilha que a havia feito cair. Liam desceu correndo pelo caminho, segurando algo que brilhava sob o sol. É um quartzo com inclusões minerais. Ele estava sem fôlego de tanta excitação. Você sabia que o quartzo pode ter mais de 1000 anos? 1000? Disse ela, surpresa. Isso é mais velho que você, Sr. Marcos. Obrigado pela informação, Liam. De nada. Ele ergueu a pedra como se fosse um troféu. Vou chamá-la de Gertrude. E correu de volta pelo caminho por onde havia vindo. Emma, venha ver a Gertrude. O silêncio que ficou era ensurdecedor. Marcos olhou para Clara. Suas bochechas estavam vermelhas, os olhos fixos nas árvores, fingindo que nada havia acontecido. Então ele tentou. Ela repetiu. Mais silêncio. Isso foi... Começou Clara rapidamente. Isso não foi nada. Você tropeçou. Eu caí. Gravidade. Física básica. Eu não tropecei. Você tropeçou. Detalhes, Clara. Devíamos voltar, disse ela, já começando a caminhar. Crianças, almoço, tantas coisas a fazer. Marcos a seguiu, frustrado e confuso, ainda sentindo o fantasma de um quase beijo nos lábios. O resto da caminhada foi silencioso. Não o silêncio confortável de antes, mas um silêncio carregado de palavras não ditas e possibilidades interrompidas. Quando chegaram à cabana, Emma correu para mostrar sua coleção de folhas especiais, e Liam começou um monólogo sobre a composição química de Gertrude. Clara desapareceu na cozinha. Marcos ficou na varanda olhando para as montanhas. O contrato de Sloane ainda estava sobre a mesa ao lado dele. Ele tinha vindo procurando silêncio. Encontrou caos. E em algum lugar no meio desse caos, entre café perfeito, desenhos de família e quase beijos interrompidos por crianças excitadas com pedras, Marcos percebeu uma verdade assustadora. Ele não sabia mais quem era, mas pela primeira vez em anos queria descobrir. O que ele não sabia era que Sloane Whitford não tinha desistido. E a ligação que ela faria naquela noite para Clara mudaria tudo. O telefone tocou às 21 horas, e Clara atendeu pensando que era engano. Clara Dawson. A voz do outro lado era fria como gelo num copo de champanhe. Aqui é Sloane Whitford. Precisamos conversar pessoalmente amanhã, às 10 horas, no diner da cidade. Sozinhas. A linha caiu antes que Clara pudesse responder. Na manhã seguinte, Marcos saiu cedo para cuidar da papelada do carro na cidade. O registro precisava ser atualizado, algo sobre documentos do avô que nunca haviam sido transferidos.
Clara disse que ficaria com as crianças. Não mencionou a ligação. Não contou que, assim que o carro dele desapareceu pela estrada, deixou Liam e Emma com o vizinho mais próximo e dirigiu até o diner central em Asheville. Sloane já estava lá, impecável como sempre, sentada em uma mesa de canto, como se todo o lugar pertencesse a ela. Sobre a mesa, ao lado de uma xícara de chá intocada, havia um cheque. Um cheque com 6 zeros e um insulto embutido em cada um deles. Clara sentou-se devagar, encarando os números enquanto Sloane sorria, como se oferecesse um presente generoso. É mais que justo, disse Sloane, cruzando as pernas. Suficiente para você recomeçar em qualquer lugar. Apartamento decente, boa escola para as crianças, talvez até uma poupança. Clara olhou para o cheque e depois para Sloane. Você está me pagando para ir embora. Estou oferecendo uma oportunidade. O sorriso de Sloane não vacilou. Você é inteligente, Clara. Sabe que isso não é real. Marcos está confuso, cansado. Você é uma distração conveniente. Uma distração. Não leve para o lado pessoal. Homens como Marcos passam por essas fases. Fugem para o campo, brincam de vida simples, fingem que não precisam do mundo que construíram. Sloane inclinou-se. Mas eles sempre voltam, e quando Marcos voltar, você será apenas uma história engraçada em jantares de negócios. Cada palavra era como um corte. Ele não é assim. Querida, fiquei noiva dele por 2 anos. Conheço Marcos melhor do que ele mesmo. Sloane empurrou o cheque à frente. Pegue o dinheiro. Dê uma vida melhor às suas crianças. Deixe Marcos voltar para onde pertence. Clara olhou pela janela. Do outro lado da rua, Mildred Patterson fingia varrer a calçada enquanto claramente tentava ler lábios. Quanto tempo? Perguntou Clara. Perdão? Quanto tempo ele demorou para se esquecer de você? Sloane piscou. Isso não são 2 anos de noivado. Vocês terminaram há 3 anos, Clara a encarou. Se você conhece Marcos tão bem, deve saber. Ou ele já tinha seguido em frente antes de terminarem. O sorriso de Sloane se ruiu. Você não sabe do que está falando. Talvez não, mas sei de uma coisa. Não preciso do seu dinheiro para tomar minhas decisões. Ela rasgou o cheque ao meio, depois em 4, depois em 8. Os pedaços caíram sobre a mesa como confetes tristes. Sloane se levantou, recuperando a compostura. Vai se arrepender disso. Provavelmente. Mas vou me arrepender das minhas escolhas, não das suas. Clara saiu do diner com a cabeça erguida, mas dentro do carro suas mãos tremiam. Sloane estava certa sobre uma coisa. Isso não era real. Marcos tinha uma vida inteira esperando. E Clara tinha o quê? 2 filhos, sem emprego, sem casa. Ela era uma pausa, um acidente. Quando chegou à cabana, fez as malas em silêncio. 2 mochilas e uma mala de rodinhas com zíper quebrado. Ela carregava a primeira mochila quando o carro do xerife estacionou na entrada. Clara. Hank saiu com seu sorriso habitual. Indo às compras? Posso te dar uma carona. A torta de pêssego da Mildred é divina. Não vou às compras, Hank. Viagem em família. Ele olhou para as malas. Todo casal precisa de uma escapada romântica. Estou indo embora. Tipo, não volto. O sorriso dele se desfez. E o Marcos? As crianças? O Sr. Carrot? Vamos todos, menos Marcos. Hank tirou o chapéu. Isso não parece certo. Vocês 2 pareciam perfeitos juntos, como torta com sorvete. Às vezes as coisas parecem certas, mas não são. Hank ficou ali, claramente sem saber o que fazer. Quer que eu chame alguém? Para avisar o Marcos? Não. Clara respirou fundo. Por favor, Hank, me deixa ir. Ele olhou para ela por um longo momento, o bigode caído de tristeza. Tudo bem. Mas se mudar de ideia... Apontou para o carro. Você sabe onde me encontrar. Hank entrou no carro lentamente, lançou um último olhar para ela antes de ligar o motor. O carro desceu a estrada de terra e Clara ficou sozinha. Ela voltou para pegar o resto das coisas. Foi então que viu o caderno. Tinha caído da mochila, páginas expostas, escrita bagunçada à vista. Mas não era o único caderno no chão.
Marcos estava na porta segurando o caderno antigo dela, o de capa azul. Onde você achou isso? A voz dela saiu presa. Debaixo do sofá. Os olhos dele estavam vermelhos. Clara, o que é isso? Ele havia lido. Todos os medos, todos os objetivos. A última anotação. Não mereço alguém como ele, mas por um momento era bom fingir. Você estava indo embora. Marcos disse. É melhor para todos. Para quem? Porque para mim não é. Sloan estava aqui. Ela disse. Sou uma distração. E você acreditou nela? Acreditei no que eu já sabia. Marcos atravessou a sala. Então deixa eu te contar o que sei. Pela primeira vez em anos quero sair da cama. Seu filho me chama de dragão. Sua filha me dá biscoitos. Você me faz querer ser melhor. Marcos, se você for embora, vai levar a única coisa que me fez sentir viva de novo. Tenho medo. Ela sussurrou. Eu também. Mas talvez possamos ter medo juntos. Uma lágrima escapou. Emma apareceu na porta segurando o Sr. Carrot. Mamãe, por que as sacolas estão no carro? Clara olhou para a filha, depois para Marcos. Mas antes que pudesse terminar, o céu escureceu e o primeiro trovão da maior tempestade em 20 anos sacudiu as montanhas. O trovão sacudiu a cabana como se as montanhas estivessem desabando. Clara instintivamente puxou Emma para perto, enquanto as luzes piscavam 1, 2, 3 vezes e depois se apagaram. A escuridão engoliu tudo, cortada apenas pelos relâmpagos que transformavam as janelas em explosões brancas. Mamãe, Emma sussurrou agarrada ao Sr. Carrot, está muito alto. Eu sei, querida. Vai passar. Marcos já acendia velas, movendo-se pela cabana com uma eficiência que Clara não esperava. Liam apareceu no corredor, segurando Gertrude, a pedra de quartzo, como um amuleto protetor. Tecnicamente, disse, a voz tremendo só um pouco, o trovão é só ondas sonoras causadas pela rápida expansão do ar aquecido pelo relâmpago. Não há razão racional para ter medo. Está com medo? Marcos perguntou. Não, estou fazendo observações científicas. Pausa. Posso fazer observações científicas no seu quarto? Ninguém dormiu naquela noite. A tempestade rugia lá fora como um animal ferido. Árvores gemiam com o vento. A chuva batia nas janelas com tanta força que parecia querer entrar. Clara, Marcos e as crianças ficaram na sala, reunidos em torno das velas, esperando. Por volta das 3 da manhã, Emma começou a tremer. A princípio, Clara achou que era medo. A menina estava encolhida no sofá, abraçando o coelho de pelúcia, olhos fechados. Emma. Clara tocou sua testa e parou. Marcos. A urgência na voz dela fez com que ele se virasse imediatamente. O que aconteceu? Ela está queimando. Marcos atravessou a sala em 2 passos e tocou a testa de Emma. O calor era alarmante, mesmo através da pele. Quanto? Clara já procurava o termômetro na mochila que ainda não havia sido desempacotada. 103,1. A voz dela tremia. Não, espera. 103,6. Ela já teve febre alta antes? Às vezes, quando bebê, mas nunca assim. Clara pegou Emma no colo. A menina estava mole, olhos vidrados. Emma, querida, consegue me ouvir? Mamãe. A voz era um fio. O Sr. Carrot está frio. Clara olhou para Marcos. O medo nos olhos dela era algo que ele jamais esqueceria. Hospital, disse ele. Não era uma pergunta. A estrada eu dirijo. Marcos, o mundo está desabando lá fora. Eu vou dirigir. 5 minutos depois, estavam no carro de Marcos. Clara no banco de trás, com Emma no colo, a menina enrolada em cobertores. Liam estava ao lado, segurando a mão da irmã, com uma seriedade que partia o coração. Vai ficar tudo bem, disse para Emma, mas parecia tentar se convencer. Estatisticamente, a maioria das febres infantis é viral e se resolve sozinha. Obrigada, Liam, sussurrou Clara. De nada. Pesquisei quando o Sr. Carrot teve febre imaginária mês passado. Estava me preparando. Marcos ligou o carro e acendeu os faróis. A chuva era uma parede sólida de água.
O hospital mais próximo ficava a 40 minutos em condições normais, e naquelas condições, ele não respondeu. Apenas engatou a marcha e desceu a estrada de terra, agora um rio de lama. Os primeiros 10 minutos foram silenciosos, exceto pela chuva martelando o teto do carro e a respiração rápida de Emma. Marcos dirigia com as mãos firmes no volante, olhos fixos nos poucos metros visíveis pelos faróis. Ela está esquentando mais, disse Clara do banco de trás. Quanto? Não sei. O termômetro não para de escorregar. Ela está suando muito. 15 minutos para a estrada principal. Marcos, eu sei. Estou indo o mais rápido que posso. Uma curva fechada. O carro derrapou. Clara segurou Emma firme enquanto Marcos corrigia a direção, coração na garganta. Desculpe, disse ele. Não pare. Não importa o que aconteça, não pare. Eles chegaram à estrada principal e encontraram uma barreira. 2 viaturas policiais bloqueavam o acesso, luzes vermelhas e azuis girando na escuridão. Um policial com capa de chuva sinalizou para que parassem. Marcos abriu a janela. A chuva invadiu o carro imediatamente. Estrada interditada, gritou o policial sobre o barulho da tempestade. Uma árvore caiu a 2 milhas à frente, desvio pela Rota 9. Tenho uma criança doente, febre alta, preciso chegar ao hospital. O policial olhou para o banco de trás, onde Clara segurava Emma, o rosto pálido da menina. Rota 9, 3 milhas atrás. Vire à esquerda. Vai adicionar 20 minutos, mas é o único caminho. Ele hesitou. Boa sorte. Marcos já estava dando ré antes que o policial terminasse de falar. 20 minutos, disse Clara, a voz falhando. Marcos, ela não pode esperar 20 minutos. Ela vai esperar. Ele encontrou o olhar dela no retrovisor. Eu prometo. A Rota 9 era pior. Mais estreita, mais sinuosa, mais escura. Marcos dirigia como se a vida dele dependesse disso, e de certa forma, dependia. Emma começou a murmurar coisas sem sentido. Mamãe, os dragões estão voando. Eu sei, querida, são bons dragões. Estão nos protegendo. O Sr. Cenoura quer água. Vou dar água a ele depois. Agora descanse. Leon segurava a mão da irmã em silêncio, lágrimas escorrendo pelo rosto que ele não tentava esconder. Quanto falta? Perguntou Clara. 10 minutos. Ela parou de suar. É ruim? Marcos não respondeu. Apertou mais o acelerador. Os 10 minutos mais longos de toda a vida deles. Quando as luzes do hospital surgiram através da chuva, Clara deixou escapar um soluço que segurava desde que saíram da cabana. Marcos parou na entrada de emergência e saiu do carro correndo. Abriu a porta traseira. Pegou Emma dos braços de Clara e entrou pelas portas automáticas gritando por ajuda. Enfermeiras apareceram imediatamente. Uma maca. Perguntas rápidas. Idade, peso, há quanto tempo com febre, alergias? Clara respondeu no automático, segurando a mão de Emma até o momento em que não pôde mais. Portas duplas se fechando entre ela e a filha. Senhora, precisa esperar aqui. Ela é minha filha. Eu sei, mas os médicos vão cuidar dela. Você precisa esperar. Clara ficou no corredor, ensopada, tremendo, olhando para as portas fechadas. Foi quando sentiu a mão de Marcos na sua. Não se virou. Não precisava. Não posso perdê-la, sussurrou. Marcos, não posso. Você não vai. Ele apertou sua mão. Ela é forte, assim como a mãe. Leon apareceu ao lado deles, segurando o Sr. Cenoura. Emma me pediu para cuidar dele enquanto ela estava ocupada, disse com a voz pequena. Eu prometi que cuidaria. Clara se ajoelhou e abraçou o filho com toda a força que tinha. Você é o melhor irmão do mundo. Eu sei, disse ele, mas a voz falhou. Ela vai ficar bem, né, mamãe? Clara olhou para Marcos, para as portas fechadas, para o filho tentando ser forte. Ela vai, disse. Ela tem que ficar. As horas seguintes foram um borrão de espera, café frio e silêncio pesado. Marcos não soltou a mão de Clara, nem por um segundo. Quando o médico finalmente apareceu, às 6h da manhã, com o sol surgindo pelas janelas do hospital, Clara prendeu a respiração. O rosto dele não revelava nada.
O médico sorriu e Clara sentiu as pernas fraquejarem. Ela vai ficar bem, disse, segurando o braço dela antes que caísse. Infecção viral com febre alta, mas respondeu bem aos medicamentos. Está acordada e pedindo pelo Sr. Cenoura. Clara riu, metade soluço, metade alívio. É o coelhinho de pelúcia dela. O médico parecia aliviado. Bem, ela pode receber visitas, uma de cada vez, de preferência. Clara olhou para Marcos. Ele acenou. Vá, eu fico com Liam. Ela atravessou as portas duplas, com o coração ainda disparado, seguindo a enfermeira até uma pequena sala onde Emma estava deitada, pálida, mas alerta, cercada por fios e monitores. Mamãe, a voz fraca, mas o sorriso enorme. Eu voei com os dragões. Clara sentou-se na beira da cama e segurou a mão da filha. Você voou? Sim. Eles eram azuis e tinham asas brilhantes. E o Sr. Marcos estava lá. Ele era o rei dos dragões. O rei, nada menos. Ele tinha uma coroa de fogo, mas fogo que não queima. Fogo gentil. Clara beijou a testa de Emma, finalmente quente, não mais queimando. Você me deu o maior susto da minha vida. Desculpa, mamãe. Emma franziu a testa. E o Sr. Cenoura? Liam está cuidando dele. Liam? Os olhos de Emma se arregalaram, mas Liam não sabe que o Sr. Cenoura tem medo de hospitais. Tenho certeza de que ele está explicando tudo cientificamente para mantê-lo calmo. Emma ponderou. Ok, o Sr. Cenoura gosta de ciência. 1 hora depois, Emma dormia novamente. Dessa vez, um sono tranquilo, natural, sem febre. Clara estava sentada na poltrona ao lado da cama, segurando a mão da filha, quando a porta se abriu. Marcos entrou lentamente, carregando 2 xícaras de café de máquina. Liam está na sala de espera desenhando um diagrama do sistema imunológico para mostrar a Emma quando ela acordar, disse ele suavemente. Aparentemente, ela precisa entender como seu corpo combateu os invasores. Clara sorriu, exausta. Ele vai fazer uma apresentação completa, né? Com gráficos e possivelmente um quiz no final. Ele estendeu uma das xícaras para ela. Clara aceitou e bebeu sem pensar. Isso é terrível, disse ela. Eu sei. Café de hospital é uma forma legalizada de tortura. Então por que trouxe? Porque você não comeu nada em 12 horas, e se eu trouxesse comida de verdade, você recusaria. Ela olhou para ele por um longo instante. Você me conhece bem demais para alguém que me conhece há 2 semanas. Ele parecia que estava vivendo uma eternidade. E, de certa forma, estava. Marcos puxou uma cadeira e se sentou ao lado dela, os dois observando Emma dormir. Nunca estive tão assustado na minha vida, disse ele, depois de um longo silêncio. Quando você disse que ela estava com febre alta, senti como se o chão tivesse desaparecido. Ela não é sua filha. Eu sei. Ele se virou para ela. Mas, em algum momento dessas últimas 2 semanas, ela se tornou minha responsabilidade. E Liam também. E você? Clara sentiu o coração acelerar. Marcos, deixa eu terminar, por favor. Ela assentiu. Passei 10 anos construindo uma empresa, 10 anos pensando que sucesso significava números, contratos, lucros, e eu conquistei tudo isso. Cada meta que eu estabelecia, eu alcançava. Ele olhou para as próprias mãos. E quando finalmente cheguei ao topo, percebi que não tinha ninguém com quem compartilhar. Ninguém que se importasse comigo, Marcos, não com o executivo. Ninguém que fizesse meu café do jeito que gosto, só porque prestava atenção. Marcos, você invadiu minha cabana. Ele riu, um som cansado, mas genuíno. Literalmente invadiu com 2 crianças e um coelho de pelúcia com problemas de bexiga. E em 2 semanas virou minha vida de cabeça para baixo de um jeito que eu nem sabia ser possível. Clara sentiu as lágrimas queimarem. Não tenho nada a oferecer a você. Sem emprego, sem casa, sem estabilidade. Você poderia ter qualquer pessoa no mundo. Por quê? Porque ninguém nunca me viu. Ele segurou o rosto dela com as 2 mãos.
Ninguém nunca olhou além do terno e do título e viu o cara que gosta de café amargo, que não sabe amarrar os sapatos direito e lê histórias de dragões para crianças que acabou de conhecer. Você sabe amarrar os sapatos? Nem muito bem, aparentemente. Liam me corrigiu 3 vezes. Clara riu entre as lágrimas. Ele corrige todo mundo. Eu sei. E quero ser corrigida por ele pelo resto da minha vida. O ar entre eles ficou denso. Você está falando sério, sussurrou Clara. Mais sério do que jamais estive sobre qualquer coisa. Estou com medo. Eu também. E se não der certo? E se der? Ela não tinha resposta. Marcos se aproximou devagar, dando tempo para que ela recuasse se quisesse. Mas ela não quis. Seus lábios se encontraram num beijo suave, hesitante, cheio de promessas silenciosas. As máquinas bipavam ao redor. A luz fluorescente zumbia. Emma dormia a alguns metros dali. Era o momento mais imperfeito e, ao mesmo tempo, mais perfeito da vida de Clara. Quando se separaram, ambos sorriram como adolescentes. Isso foi... Acho que deveríamos... Antes que pudessem continuar, a porta se abriu com força. Hank Wheeler entrou como um furacão disforme, completamente encharcado, o bigode pingando água. Vim o mais rápido que pude, ofegou. Recebi a notícia, dirigi na chuva, quase bati 2 vezes. Espera, cadê todo mundo? Hank? Marcos se levantou. Como você soube que estávamos aqui? Mildred ligou. Disse que ouviu de alguém que vocês estavam no hospital. Ele olhou para Clara, depois para Marcos, depois para Emma dormindo. Mas não é o casamento? O quê? O casamento? Mildred disse que vocês iam se casar no hospital porque a menina estava doente e queriam fazer antes que... Espera, ninguém vai se casar? Não, Hank. Emma estava doente. Levamos ela ao pronto-socorro. Hank processou a informação por um momento. Então eu dirigi 40 minutos na tempestade do século achando que ia perder o casamento. E não houve casamento nenhum. Correto. E a menina está bem. Está. E vocês dois estão... Apontou entre eles com a sobrancelha levantada. Clara e Marcos trocaram um olhar. Estamos conversando, disse Clara. Conversando? Hank cruzou os braços. Com lábios vermelhos assim. Deve ter sido uma conversa intensa. Clara levou a mão aos lábios, sentindo o rosto aquecer. Eu sabia. Hank praticamente pulou. Eu sabia desde o primeiro dia. Radar de Cupido, lembra? Minha esposa diz que não funciona, mas funciona. Ele apontou para eles triunfante. Espera até eu contar para Mildred. Hank, talvez não precisemos. Tarde demais. Ele já estava saindo. Continuou. Todo Asheville vai saber antes do almoço. Preparem-se para visitas e tortas. Mildred vai fazer pelo menos 3. A porta se fechou atrás dele. Clara e Marcos ficaram em silêncio por um momento. Bem, disse ela finalmente, acho que agora é oficial. Asheville decidiu por nós. Parece que sim. Marcos segurou a mão dela novamente. Você se importa? Clara olhou para Emma dormindo, com a mão de Marcos sobre a dela, e para o futuro incerto, mas cheio de possibilidades. Não, disse ela. Acho que não me importo nem um pouco. Lá fora, ainda chovendo, Hank Wheeler já estava no rádio do carro espalhando a notícia. E em algum lugar em Atlanta, o celular de Sloan Whitford apitou com uma mensagem de um informante. Marcus Ellington tinha feito sua escolha. No dia seguinte, Emma recebeu alta com instruções médicas, 3 pirulitos das enfermeiras e a absoluta certeza de que havia voado com dragões. A volta para a cabana foi silenciosa, daquele tipo de silêncio bom, que vem depois de uma tempestade, quando todos estão cansados demais para fingir. Emma dormiu o caminho todo no colo de Clara. Liam ficou acordado, mas em silêncio, segurando o Sr. Carrot com um cuidado que antes não mostrava. Marcos dirigiu devagar, evitando buracos como se carregasse algo precioso demais para arriscar. Quando finalmente estacionaram em frente à cabana, Clara soltou um suspiro de alívio. Lar, doce lar, murmurou. Lar, doce cabana invadida,
corrigiu Marcos. Detalhes. Colocaram as crianças na cama e, exaustos, também dormiram. Clara no quarto com Emma e Liam. Marcos estava no sofá, ao lado do braquiossauro de plástico. Nenhum dos dois tinha energia para discutir sobre o beijo, o futuro ou qualquer coisa que exigisse mais do que 3 neurônios funcionando. Na manhã seguinte, tudo mudou. O primeiro presente apareceu na varanda antes do café da manhã. Clara abriu a porta e quase tropeçou em uma enorme cesta decorada com laços cor-de-rosa e um cartão que dizia: para o casal mais fofo de Asheville, com amor, Mildred e toda a equipe do restaurante. Dentro havia tortas. 3 tortas, exatamente como Hank havia prometido. Marcos, chamou Clara. Você precisa ver isso. Ele apareceu segurando uma caneca de café, ainda com o cabelo bagunçado. O que é? Parou surpreso. São tortas? 3 da Mildred? Por quê? Aparentemente, agora somos o casal mais fofo de Asheville. Marcos piscou, incrédulo. Só passou um dia desde que nos beijamos. Uma vez. Tecnicamente 2 vezes. Teve aquele segundo beijo no estacionamento do hospital. Certo, 2 vezes. E já somos o casal mais fofo. Bem-vindo à vida em cidade pequena. A segunda cesta chegou às 9 horas. Vinha de Earl, o homem que havia oferecido serviços de formigas de pesca. Continha uma garrafa de vinho, 2 copos de cristal e um folheto laminado intitulado Casamentos nas Montanhas, pacotes e preços. A terceira cesta chegou às 10h30. Vinha da biblioteca e continha 3 livros: Comunicação em Relacionamentos, Como Criar Filhos em Famílias Mistas e, de forma misteriosa, Criando Galinhas no Quintal, um guia prático. Galinhas? Marcos encarou o livro. Talvez seja simbólico, sugeriu Clara. Simbólico de quê? Não faço ideia. Liam apareceu na sala segurando Gertrude. Estatisticamente, comunidades pequenas demonstram maior interesse na vida amorosa das pessoas por causa do entretenimento limitado. Vocês basicamente são a novela da cidade. Obrigada pela análise, Liam. De nada. Tem uma senhora na varanda querendo saber o tamanho do anel da mamãe. Clara e Marcos se entreolharam. Tamanho do anel? Repetiu Clara. Para o anel, disse ela. Eu disse a ela que não sabia, mas que, tecnicamente, anéis podem ser ajustados. A senhora era Dorothy Henderson, dona da única joalheria de Asheville. Clara levou 20 minutos para convencê-la de que eles ainda não precisavam de anéis. Ainda assim, repetiu Dorothy radiante, voltarei na próxima semana. Ao meio-dia, Marcos decidiu ir à cidade comprar leite. Um erro estratégico. 2 horas depois, ele voltou com o rosto da cor de alguém que passou por um trauma. O que aconteceu? Perguntou Clara. Marcos apenas apontou para fora. Clara foi até a janela. O carro de luxo de Marcos estava decorado com latas amarradas no para-choque, fitas coloridas nas antenas e um enorme cartaz no vidro traseiro. Saia logo com ela. Quem? Começou Clara. Esforço de toda a comunidade, respondeu ele. O mecânico providenciou as latas. Mildred forneceu as fitas. E Hank pintou o cartaz pessoalmente com suas próprias mãos. Orgulhoso, genuinamente orgulhoso. Emma veio correndo. Senhor Marcos, seu carro está lindo. Parece carro de princesa. Obrigado, Emma. Era exatamente essa a aparência que eu queria. Clara mordeu o lábio para não rir. Não é engraçado, disse Marcos. É um pouco engraçado. Meu carro parece um desfile de carnaval. Um desfile romântico. O carro de Hank estacionou às 15 horas. Ele saiu carregando uma pasta. Casal, vim oferecer meus serviços profissionais. Que serviços? Perguntou Marcos, assustado. Conselho matrimonial, programa de 12 passos baseado em 23 anos de casamento. Hank, ainda não somos casados. Por isso é aconselhamento preventivo. Clara pegou os papéis. O primeiro passo era sempre dizer sim, querido, mesmo quando você não concorda. O 7º dizia: quando estiver errado, peça desculpas. Quando estiver certo, peça desculpas também. Sua esposa escreveu isso, não foi? Perguntou Marcos. Como sabe? Intuição. Naquela noite, depois que as crianças foram dormir,
Clara e Marcos sentaram-se na varanda. Isso é loucura, disse Clara. A cidade inteira nos tratando como se fôssemos oficiais. Isso te incomoda? Um pouco. Ela se virou para ele. Se não der certo, todo mundo vai saber. Aqui não há como falhar discretamente. Marcos compreendeu o medo. Ainda não resolvi as coisas com Atlanta, com a empresa, com Sloan. Eu sei. Enquanto isso não estiver resolvido, sempre haverá uma sombra. E você será puxado de volta? Marcos olhou para ela no chalé, nas montanhas. Não, mas preciso deixar tudo claro oficialmente. Ele segurou sua mão. Você merece alguém que esteja 100% presente. Clara apertou a mão dele. Quando você vai resolver isso? Em breve. Sloan não desiste fácil. Notei. Mas eu escolhi. Ele olhou para ela. Você sabe disso, né? Eu escolho. Toda manhã, quando você faz café, eu escolho de novo. Isso é muita pressão para o café. O café aguenta. Ela riu. Então resolva suas coisas. Nós estaremos aqui. Marcos a beijou suavemente. Obrigado por acreditar mesmo quando está com medo. Alguém tem que fazer esse relacionamento dar certo. E você nem consegue amarrar os sapatos direito. Liam te contou? Liam conta tudo. Ele é basicamente um mini Hank. Marcos gemeu. Não compare meu futuro enteado com Hank Wheeler. Futuro enteado? Estamos assumindo coisas? Dorothy voltará na próxima semana com os anéis. Estou me preparando. Clara riu alto. O som despertou Emma, que apareceu na porta da varanda, arrastando o Sr. Carrot pelo chão. Mamãe, Sr. Marcos? Clara se virou. O que foi, querida? Você deveria estar dormindo. Emma esfregou os olhos. Sono. Tive um sonho. Um bom ou mau sonho? Bom. Ela caminhou até eles e se encolheu entre os dois na cadeira da varanda, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Sonhei que vivíamos aqui para sempre, e que o Sr. Marcos era o rei dos dragões, e havia um cachorro grande. Chamava-se Pancake. Marcos olhou para Clara por cima da cabeça de Emma. Pancake? Perguntou ele. É um bom nome para um cachorro, disse Emma completamente séria. Não acha? Acho, respondeu Clara baixinho. É um nome perfeito. Emma sorriu satisfeita e apoiou a cabeça no ombro de Marcos como se fizesse isso há anos. Senhor Marcos. Sim? Você vai ficar, não vai? Para sempre. O peito de Marcos apertou. Ele olhou para Clara, para as estrelas acima deles, para a garotinha que havia invadido sua vida junto da mãe e do irmão curioso. Vou, disse ele, para sempre. Emma assentiu, como se isso resolvesse tudo. Ótimo, porque Pancake vai precisar de alguém para passear com ele. 5 minutos depois, Emma dormia entre eles. O Sr. Cenourinha caído no chão da varanda, as estrelas brilhando sobre a cabana nas montanhas. Clara apoiou a cabeça no ombro de Marcos. Para sempre é muito tempo, sussurrou ela. Eu sei. Tem certeza? Marcos olhou para a mulher que havia invadido sua casa, para a criança dormindo em seu colo, para a vida caótica, imperfeita e absolutamente maravilhosa que havia encontrado sem procurar. Nunca estive tão certo de nada. Clara sorriu e fechou os olhos. E ali, na varanda da cabana que agora era deles, sob um céu cheio de estrelas e promessas, a pequena família improvisada dormiu junta pela primeira vez. A proposta veio numa terça-feira, entre panquecas e café, como se Marcos pedisse apenas para passar o açúcar. Venha para Atlanta comigo. Clara engasgou com o suco de laranja. Liam ergueu o olhar do livro de física quântica que estava lendo no café da manhã. Emma continuava alimentando o Sr. Cenourinha, migalhas imaginárias, totalmente alheia ao momento. O quê? Conseguiu dizer Clara depois de tossir por 30 segundos. Atlanta comigo, vocês três? Disse Marcos como se fosse a coisa mais lógica do mundo. Tenho uma casa lá, grande, com quartos suficientes para todos. Você tem uma casa... Tecnicamente é uma mansão, mas não gosto dessa palavra. Parece pretensiosa. Por que é pretensiosa, Marcos?
Mansões são pretensiosas por definição. Tem piscina, acrescentou ele, como se isso resolvesse tudo. Clara olhou para ele, depois para as crianças, depois para a cabana ao redor deles. A cabana que havia se tornado lar nas últimas semanas, a cabana onde ela aprendera a respirar de novo. Não posso simplesmente me mudar para Atlanta. Por que não? Por quê? Por quê? Ela buscava razões. Porque é Atlanta. É uma cidade grande. Tem trânsito, prédios e pessoas que não conhecem todo mundo pelo nome. Em certos círculos, isso é considerado vantagem, mas não nos meus. Marcos levantou-se e caminhou até ela, ajoelhando-se ao lado da cadeira de um jeito que acelerou seu coração. Clara, pensei muito sobre isso. Não vou abandonar a empresa. São 10 anos de trabalho e, apesar de tudo, ainda faz parte de quem eu sou. Mas também não vou te abandonar. Ele segurou a mão dela. Então, a única solução é unir os dois mundos. E como exatamente pretende fazer isso? Marcos sorriu. Aquele sorriso que ela começava a reconhecer. Tenho um plano louco, mas vai dar certo. Lembra do livro sobre galinhas que a biblioteca enviou? Clara piscou, confusa com a mudança de assunto. O guia prático? Aquele? Perguntou ela. Li. Você leu um livro sobre criação de galinhas? Li. E também sobre hortas urbanas e como transformar grandes espaços em ambientes mais acolhedores. Ele levantou-se e começou a andar pela cozinha, gesticulando enquanto falava. A mansão tem um quintal enorme que nunca usei. Sempre achei um desperdício, mas não sabia o que fazer com ele. Agora sei. O que você está sugerindo? Jardim, galinhas, uma varanda com cadeiras de balanço igual a esta. Ele se virou para ela. Podemos ter um pedaço do campo no meio de Atlanta. E nos finais de semana, feriados e férias, voltamos aqui, para Asheville, para a cabana. Clara ficou em silêncio, processando. Você quer criar galinhas na sua mansão em Atlanta? Quero. Galinhas de verdade que botam ovos e fazem barulho às 5 da manhã. Exatamente. Os vizinhos vão te odiar. Já me odeiam. Nunca vou às festas deles. Leon finalmente fechou o livro. Estatisticamente falando, disse ele, ajustando os óculos imaginários que não usava, mas fingia usar quando queria parecer intelectual. Atlanta oferece vantagens significativas, maior acesso a recursos educacionais, bibliotecas com coleções mais extensas. Ele fez uma pausa dramática. A escola particular em Atlanta tem um programa para superdotados. Marcos e Clara se voltaram para ele. Como você sabe disso? Perguntou Clara. Pesquisei. Enquanto vocês estavam sendo românticos na varanda, eu planejava meu futuro acadêmico. Leon cruzou os braços. O programa aceita estudantes a partir de 7 anos e tem uma taxa de aceitação universitária de 94%. Você tem 7 anos, disse Clara, e é superdotado. A combinação perfeita. Marcos sorriu. E você, Emma? Clara se voltou para a filha. O que acha de morar em Atlanta? Emma finalmente olhou para o Sr. Cenourinha. Pancake pode ir? Quem é Pancake? Meu cachorro. Você não tem cachorro? Ainda não. Mas o Sr. Marcos prometeu. Clara se voltou para Marcos. Você prometeu um cachorro. Talvez eu tenha mencionado a possibilidade de, eventualmente, talvez ter um pet. Ele disse, posso ter um cachorro grande chamado Pancake, corrigiu Emma, e que teria uma casinha no quintal perto das galinhas. Uma casinha perto das galinhas. Assim ele pode protegê-las dos lobos. Não existem lobos em Atlanta, Emma. Não sabemos disso com certeza. Leon interveio. A população de coiotes urbanos cresceu significativamente na última década. Clara esfregou as têmporas. Deixe-me entender. Você quer que eu me mude para uma mansão em Atlanta, onde teremos um jardim, galinhas, um cachorro gigante chamado Pancake, e meu filho de 7 anos vai entrar em um programa para superdotados enquanto recita estatísticas sobre coiotes urbanos. Basicamente, Marcos confirmou que isso é completamente louco. Não faz sentido nenhum. Nenhum. Clara o observou por um longo momento.
O homem que havia invadido sua vida do mesmo jeito que ela invadira sua cabana, oferecendo um futuro impossível, louco e absolutamente perfeito. Tudo bem, disse ela. Tudo bem, tudo bem. Vamos para Atlanta. Emma pulou da cadeira. Pancake. Liam assentiu satisfeito. Uma decisão estatisticamente sólida. Marcos atravessou a cozinha e beijou Clara como se o mundo estivesse terminando e começando ao mesmo tempo. Você não vai se arrepender, sussurrou contra seus lábios. Provavelmente vou, mas vai ser uma aventura. A notícia se espalhou por Asheville em tempo recorde. Hank Wheeler apareceu na cabana 2 horas depois, com os olhos vermelhos e o bigode tremendo. Vocês vão nos abandonar, disse com a voz embargada. Depois de tudo que passamos juntos. Hank, você nos conhece há 3 semanas. 3 semanas intensas de crescimento, de conexão. Ele fungou. Eu vi esse amor nascer. Ajudei a cultivá-lo e agora vocês vão embora, me deixando aqui sozinho. Você tem uma esposa. Ela não valoriza meus fofocas como você valoriza. Mildred chegou carregando uma pilha de tortas que desafiava a gravidade. 5 tortas, anunciou, depositando a torre na mesa da cozinha. Uma para cada dia de viagem. Você vai comer torta no café, no almoço e no jantar até chegar em Atlanta. A viagem para Atlanta leva 6 horas, disse Marcos. Então ainda vai sobrar torta. Que tragédia! Dorothy Henderson apareceu com um catálogo atualizado de anéis. Espero ser convidada para o casamento, disse, apontando para Marcos. Guardei o anel perfeito desde o dia em que você chegou, tamanho 7,5. Tenho 6º sentido para essas coisas. Ainda não estamos noivos, disse Clara. Ainda não, repetiram Dorothy, Hank e Mildred em uníssono. Na manhã da partida, a rua em frente à cabana parecia um desfile de despedida. Earl trouxe uma garrafa de vinho para a primeira noite na cidade grande. O mecânico apareceu com uma caixa de ferramentas porque carros de pessoas ricas sempre têm problemas. A bibliotecária trouxe mais 3 livros sobre criação de galinhas para complementar os estudos. E o Hank? Hank estava tentando entrar no porta-malas do carro. Hank, o que você está fazendo? Perguntou Marcos, observando o assistente dobrar o corpo em ângulos duvidosos. Eu entro. Sei que entro. Só preciso achar a posição certa. Você não vai para Atlanta no meu porta-malas. Posso ser seu assistente lá. Atlanta precisa de bons assistentes. Atlanta tem uma força policial inteira, mas não tem meu radar de cupido. Hank finalmente desistiu, saindo do porta-malas com o uniforme amassado e o bigode torto. Vocês vão voltar, certo? Prometem? Clara se aproximou dele e fez algo que surpreendeu todos. Abraçou Hank Wheeler. Prometemos, disse. Todo feriado, todo fim de semana que pudermos. Esta cabana ainda é nossa. Hank fungou no ombro dela. Vou cuidar dela enquanto vocês estiverem fora. Vou checar as janelas, espantar invasores e usar isso como desculpa para fofocar sobre vocês para a cidade toda. Talvez um pouco disso também. Clara riu e se afastou. Marcos colocou as últimas malas no carro. As crianças já estavam no banco de trás. Liam lendo sobre física quântica. Emma conversando com o Sr. Cenoura sobre a aventura que os aguardava. Clara parou em frente à cabana e olhou uma última vez. A varanda, onde tomava café com Marcos. A cozinha, onde fez biscoitos com as crianças. O quarto, onde chorou de medo e esperança, em igual medida. Aquela cabana a havia salvado. Dado um teto quando ela não tinha nada. Dado uma segunda chance quando pensava não merecer nenhuma. Marcos apareceu ao lado dela. Voltaremos, disse como se pudesse ler seus pensamentos. Eu sei. Quando quiser, é só dizer a palavra. Eu sei. Clara respirou fundo. É que nunca imaginei que doeria deixar um lugar que invadi sem permissão. Marcos sorriu. Tecnicamente você tinha permissão. Só não sabia que tinha. Isso não faz sentido. Para mim faz. Ele pegou sua mão. Você pertence a esta cabana, e esta cabana pertence a você. Não importa onde moremos. Clara apertou sua mão. Atlanta tem boas bibliotecas? As melhores. E escolas para meninos irritantemente inteligentes, de primeira linha. E espaço para um cachorro gigante chamado Pancake. Quintal enorme, espaço para as galinhas também. Clara sorriu.
Então vamos antes que eu mude de ideia. Entraram no carro. Marcos ligou o motor. No retrovisor, Clara viu Asheville diminuindo cada vez mais. Hank acenando freneticamente, Mildred enxugando os olhos com o avental, Dorothy segurando o catálogo de anéis contra o peito como uma promessa e a cabana no alto da colina esperando por eles. Mamãe! A voz de Emma veio do banco de trás. Sim, querida. Quando chegarmos em Atlanta, o pancake já vai estar lá? Ainda não, Emma. Primeiro precisamos nos instalar. Mas logo. Clara olhou para Marcos. Ele sorria. Logo, prometeu. Muito em breve. Emma sorriu e voltou a conversar com o Sr. Cenoura. Carrot. Liam virou uma página do seu livro, e Marcos, segurando a mão de Clara enquanto dirigia em direção ao futuro, sentiu que pela primeira vez em 10 anos estava indo para casa, não para a mansão em Atlanta, mas para o lugar onde sua família realmente estava. A mansão de Marcos era exatamente como Clara havia imaginado. Enorme, intimidadora e completamente sem alma. Pelo menos foi assim nos primeiros dias. As crianças corriam pelos corredores ecoantes como se explorassem um castelo abandonado. Emma se perdia 3 vezes por dia. Liam mapeava toda a casa em um caderno, incluindo rotas de fuga para emergências estatisticamente improváveis. Clara se sentia como uma intrusa de novo, só que desta vez em uma casa que realmente não era dela. Mas Marcos cumpriu todas as promessas. Na primeira semana, chegaram as cadeiras de balanço para a varanda dos fundos. Na segunda, contratou um paisagista para planejar o jardim. Na terceira, chegou um pacote misterioso de Asheville, um galinheiro desmontado com um bilhete de Hank que dizia: para que você nunca esqueça de onde veio. PS. As galinhas chegam na sexta-feira. E chegaram na sexta-feira. Clara as batizou de Mildred, Dorothy e Hank, o que fez o verdadeiro Hank chorar de emoção ao ouvir pelo telefone. Na quarta semana, um filhote de Golden Retriever apareceu na porta com um laço vermelho e uma plaquinha que dizia Pancake. Emma não largou o cachorro por 72 horas seguidas. Ela dormia com ele, comia com ele, tentou até levá-lo para o banho. Pancake, por sua vez, parecia ter decidido que Emma era seu humano favorito e a seguia por toda parte como uma sombra peluda e atrapalhada. A mansão começou a ganhar vida. Mas ainda faltava algo. Na segunda-feira da quinta semana, Marcos entrou na sala de conferências da empresa com uma calma que não sentia há meses. Sloan já estava lá, impecável como sempre, com uma pasta de documentos e aquele sorriso calculado ao redor da mesa. Os outros membros do conselho observavam em silêncio. Sloan indicou uma cadeira. Que surpresa! Finalmente decidiu aparecer. Apareço quando é necessário, Sloan. Hoje é necessário. O conselho está preocupado com sua distração, sua ausência prolongada, suas novas prioridades. Marcos não se sentou na cadeira que ela indicou. Caminhou até a cabeceira da mesa, seu lugar de direito, e ficou de pé, olhando para cada pessoa presente. Vamos ser diretos, disse ele. Eu sei o que está acontecendo. Sei das reuniões em que não fui convidado, sei das conversas sobre minha capacidade de liderança. Sei que você, Sloan, está tentando me tirar da minha própria empresa. Sloan abriu a boca para responder, mas Marcos levantou a mão. Não terminei. Ele apoiou as mãos na mesa. Eu construí esta empresa do zero. 10 anos. Cada contrato, cada cliente, cada decisão que nos trouxe até aqui passou por mim. E nos últimos meses, enquanto eu estava distraído, fez aspas no ar, nossos lucros aumentaram 12%. 12. Podem conferir. Os membros do conselho trocaram olhares. Então, aqui está o que vai acontecer, continuou Marcos. Eu permaneço como sócio majoritário. Continuo tomando as decisões finais, mas não vou mais viver para esta empresa. Vou viver com esta empresa. Faz parte da minha vida, não da minha vida inteira. E se o conselho não concordar? Perguntou Sloan, com voz gelada. O conselho vai concordar, porque os números não mentem e porque todos nesta sala sabem que sem mim esta empresa não existiria. Silêncio. Marcos endireitou-se e ajustou o paletó. Você pode continuar como sócia, Sloan, mas as regras mudaram.
Minhas prioridades mudaram. E se isso não funcionar para você, a porta está aberta. Sloane permaneceu imóvel por um longo momento. Pela primeira vez desde que se conheciam, ela não teve uma resposta afiada. Não houve contra-ataque, apenas a percepção de que havia perdido. Não a empresa, mas a batalha pelo controle de Marcos. Certo? Disse finalmente com voz neutra. Suas regras. Marcos assentiu e caminhou até a porta. Parou com a mão na maçaneta. Ah, e Sloane olhou para cima. Vou me casar em breve. Você não está convidada. A porta se fechou atrás dele com um clique suave e definitivo. Os meses seguintes passaram como um sonho do qual Clara não queria acordar. Leon entrou no programa de alunos superdotados e, como previsto, corrigiu 3 professores no primeiro semestre. A coordenadora ligou para Clara 2 vezes, não para reclamar, mas para perguntar se ela tinha certeza de que ele tinha apenas 7 anos. Emma finalmente desistiu de ensinar Pancake a sentar, mas descobriu que ele era excelente em destruir almofadas e perseguir as galinhas pelo quintal. Considerou isso uma vitória. E Clara, após muita insistência de Marcos, abriu a Clara's Cookies, uma pequena confeitaria no centro de Atlanta, que começou tímida e se tornou um sucesso em 3 meses. Os biscoitos em forma de estrela eram os mais populares, os mesmos que ela havia feito para Marcos na primeira noite no chalé. A mansão não parecia mais uma mansão, parecia um lar. Quando chegou o dia de ação de graças, 6 meses após aquela mudança maluca, Clara acordou com o cheiro de café e a certeza de que finalmente pertencia a algum lugar. Bom dia, disse Marcos quando ela desceu para a cozinha, ainda de pijama. Bom dia. Ela aceitou a caneca e deu um gole. Perfeito. Eu sei, 6 meses de prática. Leon apareceu carregando uma mala. Tecnicamente, deveríamos ter saído há 12 minutos para manter o horário de viagem ideal. Bom dia para você também, Liam. Bom dia. Estamos atrasados. Emma veio logo atrás, sendo arrastada por Pancake. Pancake sabe que vamos ver o tio Hank. Ele está animado. E havia um cachorro grande. Chamava-se Pancake. Como você sabe que ele está animado? Perguntou Clara. Porque hoje ele comeu apenas 2 sapatos em vez de 3. Clara decidiu não questionar a lógica. A estrada para Asheville parecia diferente agora. Mais curta, mais familiar, como se as montanhas recebessem velhos amigos. Quando o carro de Marcos estacionou em frente à cabana, Clara sentiu o peito apertar de um jeito bom. Chegamos. Emma pulou do carro antes mesmo de ele parar completamente, com Pancake saltando atrás dela. A varanda da cabana estava cheia. Hank Wheeler foi o primeiro a correr até eles, braços abertos, bigode tremendo de emoção. Vocês voltaram! Ele abraçou Marcos com força surpreendente. Eu sabia que vocês voltariam. Eu disse a todos. Hank, você está me esmagando. É um abraço de amor, Marcos. Aceite. Mildred apareceu com uma bandeja de tortas. Dorothy veio logo atrás, segurando uma caixinha de veludo que não tentou esconder. Guardei, disse ela, entregando discretamente a caixa a Marcos. Tamanho 37,5, como disse desde o primeiro dia. Marcos guardou a caixa no bolso com um sorriso de quem entendia tudo. A festa de ação de graças foi tudo o que Clara poderia sonhar. Mildred havia preparado peru, tortas e mais 3 pratos que ninguém pediu, mas todo mundo comeu. Hank contou todas as fofocas sobre os moradores de Asheville nos últimos 6 meses, incluindo que Hank, o frango de Atlanta, era claramente o mais bonito dos 3, segundo fontes confiáveis, ele mesmo. Liam apresentou um gráfico no tablet explicando por que Ação de Graças é estatisticamente o melhor feriado, incluindo dados sobre consumo calórico, tempo médio de família junto e a baixa probabilidade de brigas em Asheville. Emma passou a tarde inteira tentando treinar Pancake para carregar uma cestinha com guardanapos. Pancake comeu os guardanapos 3 vezes. Ele quase conseguiu, insistia Emma. Claro que consegue, concordou Clara, sem muita convicção. Quando o sol começou a se pôr, pintando as montanhas de laranja e rosa, Marcos segurou a mão de Clara. Venha comigo. Ele a levou até a varanda dos fundos. A mesma varanda onde passaram a primeira noite, falando sobre medos e sonhos, onde tudo começou.
Marcos, o quê? Ele se ajoelhou. Clara parou de respirar. Clara Dawson, disse ele, tirando a caixinha do bolso. Você invadiu minha cabana 8 meses atrás sem permissão, com 2 crianças, um coelho de pelúcia e 0 vergonha. Marcos, deixa eu terminar. Ele abriu a caixa. O anel brilhou sob a luz do pôr do sol. Você invadiu minha cabana, minha rotina, minha vida inteira, e nunca vou conseguir te agradecer o suficiente por isso. Lágrimas escorreram pelo rosto de Clara. Passei 10 anos construindo uma empresa, mas você me ensinou a construir um lar. A voz dele falhou. Não quero mais acordar sem você fazendo café. Não quero mais dormir sem as crianças correndo pelo corredor. Não quero mais viver sem essa família louca e perfeita que você me deu. Marcos, Clara Dawson, você aceita se casar comigo? O silêncio durou 2 segundos. Então Clara se lançou nos braços dele com tanta força que quase caíram da varanda. Sim, disse ela, rindo e chorando ao mesmo tempo. Sim, 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 disse Marcos, colocando o anel no dedo dela. Tamanho perfeito! Dorothy realmente tem sexto sentido. Eu sabia. O grito de Hank veio de dentro da casa. Eu sabia desde o primeiro dia. Radar do Cupido nunca falha. Emma correu para a varanda, segurando um punhado de pétalas que havia colhido do jardim de Mildred sem pedir permissão. É hora, gritou, jogando as pétalas no ar. Elas caíram no rosto de Marcos, no cabelo de Clara e no focinho de Pancake, que tentou comê-las e engasgou. Leon apareceu com o tablet debaixo do braço. Preparei uma apresentação sobre os benefícios estatísticos do casamento, incluindo longevidade, estabilidade financeira e felicidade geral. São 47 slides. Posso apresentar agora? Talvez mais tarde, Liam, disse Clara, ainda abraçada a Marcos. Eu também me proclamo padrinho oficial, anunciou Hank, aparecendo na varanda com uma torta equilibrada na mão. É tradição. O vice que previu o romance é automaticamente o padrinho. Isso não é lei, Hank. Agora é. Acabei de inventar. E como autoridade local, aprovo. Dorothy já planejava o casamento em voz alta para quem quisesse ouvir. Mildred listava quantas tortas seriam necessárias. Pelo menos 15, segundo seus cálculos. Earl perguntava se poderia conduzir a cerimônia, já que tinha o folheto. E no meio de todo esse caos maravilhoso, Clara olhou para Marcos, para o homem que transformou uma invasão em lar, para o futuro que nunca imaginou merecer. Obrigada, sussurrou. Por quê? Por me deixar ficar naquela primeira noite. Por não chamar a polícia. Marcos sorriu e beijou sua testa. Você me deu biscoitos. Não tive escolha. Clara riu. Aquele riso que ele aprendera a amar mais que qualquer som do mundo. Ao redor deles, Asheville comemorava. As crianças corriam pelo quintal. Pancake latia para as sombras. Hank chorava no ombro de Mildred pela 10ª vez naquele dia. E na varanda da cabana onde tudo começou, 2 pessoas que não buscavam o amor encontraram algo muito maior. Um lar, uma família, um para sempre. Alguns contos de fadas começam com Era uma vez. Este começou com uma invasão e terminou exatamente onde deveria, com uma família imperfeita, uma cabana nas montanhas, 3 galinhas chamadas Mildred, Dorothy e Hank, um cachorro que não sabe sentar, um garoto que corrige professores, uma menina que conversa com coelhos de pelúcia e 2 pessoas que descobriram que o amor não precisa fazer sentido, só precisa ser real. Fim. O que você achou desta família que começou com uma invasão e terminou com um para sempre? Deixe sua opinião nos comentários. Em uma escala de 0 a 10, qual nota você daria para esta história? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais histórias emocionantes como esta. Nos vemos na próxima.